uma ciclofaixa tranquila, mas não é. Tu consegue perceber isso porque ela está bem apagada, né? E olha só esse cruzamento, onde não tem um semáforo, então eu já tenho que anunciar bem antes que eu estou passando e eles têm que me dar a prioridade. Então eu já apito antes, bem antes mesmo, para que eles me percebam que eu estou chegando. E eu uso o meu apito para expulsar esses carros e motos que tu vais perceber lá mais na frente do vídeo, que vão usar bastante a ciclofaixa. Bem-vindo, bem-vindo! Que bom que tu chegaste para a gente falar sobre a vida de ciclista no trânsito dentro da cidade. Nesse formato 16:9, era uma coisa que eu esqueci de comentar no vídeo da semana passada, é que a gente está chegando com essa transformação, essa mudança, porque o YouTube já avisou que tem vindo mais pessoas assistindo pela TV do que pelo celular ou computador. Então a gente vai aumentar as proporções e tentar entregar uma qualidade bem melhor. Espero que de verdade isso faça uma diferença. E se tiver alguma coisa que tu de repente queira sugerir ou que te incomoda, deixa aí nos comentários, por favor. Tá, a gente vai fazer hoje uma análise do trânsito bem interessante, porque logo ali à frente, depois que eu fizer essa travessia aqui, eu sempre estou olhando para a esquerda para saber se é possível mesmo eu conseguir passar por uma avenida de três faixas, e ela é muito movimentada. Então, como a gente não tem uma faixa de ciclista que me leve ali para a Avenida Independência de uma forma mais segura, a gente faz sempre esse trecho aqui, que pra gente é mais seguro, mas para os caras que são motorizados é proibido, né? Tá vendo? Que ainda até vai pegar muitas das vezes essa ciclofaixa. E a gente encontra também muitos motociclistas que vêm aqui nesse trecho na contramão, de manhã cedo até. Mas vamos acelerar para a gente te levar ali logo onde eu quero te mostrar uma situação bem peculiar. Não tão peculiar aqui em Belém, para te ser sincero. Vem embora. E aqui é aquela ciclofaixa que geralmente eu coloco o finalzinho maroto, que nesse vídeo certamente vai ser diferente, justamente porque eu estou gravando aqui. Olha aí que a gente tem. Esse tipo de situação, ele é tão comum aqui nessa ciclofaixa, que agora a gente está recebendo, ó, novos defensores da ciclofaixa, cara. As pessoas que usam demais esse trecho aqui para pedalar de forma mais tranquila, de bike, já estão ficando cada vez mais revoltadas. Enquanto eu estou disseminando justamente esse exemplo de que a gente tem que lutar, sim, pelo nosso direito de pedalar de forma tranquila e de forma segura, né? Então, certamente eu vou te levar agora lá para o trânsito, onde a gente vai fazer sim a nossa análise de trânsito, com certeza, porque esse trecho aqui tu já conhece, ó. Vê lá? Inclusive, eu pensei assim, eu vou mostrar o que eu tenho que fazer para eu poder capturar essa galera toda aqui no finalzinho do vídeo usando o celular, que é o meu companheiro fiel aqui de fazer treta, que justamente mostra para os caras, ó, que eu tô pegando o celular para filmar eles. E às vezes parecem uns caras revoltados aqui que eles fazem gestos obscenos, te ofendem, enfim. Bora para análise do trânsito. Já aqui é aquele trecho que a gente já está acostumado a pedalar, né? Já trouxe vídeo nele aqui, mas o que é o grande lance dessa vez em si? É que lá para frente é onde eu estou mais me concentrando. Por quê? Eu estou levando em consideração aquele motociclista, porque ele está fazendo uma rota em que eu consigo passar também. E eu sempre quero olhar mais lá adiante, que é um trecho de feira. Então, o que sempre acontece? A gente é forçado a vir para o lado esquerdo, né? E os ônibus param ali e, consequentemente, eu fico tomando os passos de outros motociclistas atrás de mim.
Como agora, eu tento passar entre os dois, só que esse carro branco aqui, ele não me dá passagem, ele vai embora. Sendo que o sinal tá fechado, né? O semáforo tá vermelho. Tem necessidade de pressa. E aqui a gente vai fazer bons exemplos, claro, né? Vamos passar pela faixa de pedestre desmontado. Leva isso como a dica principal desse vídeo. Vai usar a faixa de pedestre, tem que desmontar. Vai usar a calçada, tem que desmontar da bike. Certamente a gente vai romper essas regras, né? Algumas vezes. E eu vou te levar agora pra uma musiquinha marota e vou lançando as setinhas ali de coisas que eu consigo olhar. E já já eu volto pra gente comentar mais coisas. Vem embora. Você se foi de mim num dia lindo, e eu não acreditei que fosse pra valer. Se um dia você me encontrar sorrindo, sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu quem chora com você. Agora sou eu, vou também dizer eu te amo. Sou eu quem chora com você. Agora sou eu, vou também dizer eu te amo. Falei que eu ia voltar, cara. Esse trecho que é aquele clássico onde eu tenho que fazer conversões sempre entre esquerda e direita, mas como já tá um fluxo muito intenso de carros e ele tá fluindo, eu certamente vou ocupar uma vaga de carro, aquilo que eu te disse, que bicicleta é um veículo e eu sempre sofro aqui, eu esqueço que tem um buraco ali. O buraco tá tampado até. E eu acabo passando por cima dele. Mas olha só, eu tô olhando bem mais lá na frente, o que eu vejo esse corredor se afunilando, né? Mas eu ainda consigo fazer esses desvios de retrovisores. Eu consigo ser mais eficiente do que andar no mesmo lado em que os motociclistas estão andando. Porque quando vai afunilando, eles ficam sem espaço e acabam tendo mais dificuldade para ultrapassar por esses carros que estão de um lado para o outro. E claro, né, eles não querem ter risco de levar o retrovisor de alguém. Diferente talvez que seja aqui em relação a outras cidades. São Paulo, por exemplo, eu vi alguns motociclistas quebrando retrovisores de carros que ficam fora do alinhamento, mas enfim, um papo para outra história. Certamente, quando eu tô pedalando aqui, eu gosto porque é uma área bem arborizada, cheia de manga. Não só porque tem muita sombra, mas também é porque tem mangas que eu consigo parar, pegar e eu levo para a empresa e lavo. E a gente com certeza come com farinha. Eu espero de verdade que tenha agregado, que tenha sido útil. E se vai ser diferente,
no final, depois no pós-crédito, a gente vai colocar um time-lapse, que é todo um percurso que eu geralmente costumo fazer. E se tiver alguma coisa que de repente não te agrade, certamente eu vou ficar feliz em ler nos comentários. A gente se vê com certeza na próxima semana. Namaskar. Que te enganei, já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei que sempre gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei, eu te avisei, viu? Problema é seu, ter se apaixonado por mim, bem, eu te avisei que eu sou assim desligada, nunca amei, espero que encontres alguém que possa te amar. Aí o problema é seu. Olha meu amor, eu sei que errei quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu, ter se apaixonado por mim, bem. Eu te avisei que eu sou assim desligada, nunca amei. Espero que encontres alguém que possa te amar. E o problema é seu. Problema é seu. Problema é seu. Sei que eu menti, que te enganei, já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei que sempre gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei, eu te avisei, viu? Problema é seu, ter se apaixonado por mim, bem, eu te avisei que eu sou assim desligada, nunca amei, espero que encontres alguém que possa te amar. E o problema é seu. Olha meu amor, eu sei que errei quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda amor, eu sou um homem apaixonado. Problema é seu.